escritor. O Senhor já conhecia a minha história e um livro a meu respeito já havia sido escrito. Um livro a seu respeito já havia sido escrito. Então, os seus dias já foram escritos por Deus. Deus, Senhor, desejou uma história, uma vida para você. Há um tempo atrás, quando a pastora estava gestante, ela estava aquela crise de preocupação: como é que vai ser meu trabalho depois que meu filho nascer, como é que vai ser minha vida, como é que vai ser a igreja, como é que vai ser isso, como é que ele vai ser? Será que ele veio no tempo certo? Será que ele veio no tempo errado? Como será que ele veio? Como será que aconteceu? Eu falei para ela: olha, uma coisa que a gente tem que aprender é manter a calma e acreditar que Deus está no governo de tudo. O José não veio por acaso, ela não poderia engravidar. Nesse momento, não. Nesse momento, ela estava lidando com uma doença e ela não poderia engravidar. Mas sim, em uma conferência, um homem de Deus chegou para ela e disse: olha os atos proféticos que já foram feitos na igreja, oração. Mas ela não poderia. Mas um dia o homem chegou a Deus e disse assim: ó, hoje o Senhor te cura e Ele vai te dar um sinal. Algum tempo depois ela apareceu grávida. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Eu falei para ela: então, o José está no plano de Deus. Cada ano da sua vida, eu preguei com ela, é um capítulo novo que se inicia. O José entrou no seu capítulo número 26. E aí, em sequência, agora toda a vida até a sua morte vai ter o José da sua vida. Não tem como mais tirar. E a sua vida é igualzinho. Deus tem uma história a seu respeito, ao meu respeito. E Ele sabe o que é bom para mim e o que é bom para você. Mas eu volto a repetir isso. Será que eu sei o que é bom para mim, o que é bom, e o que é perfeito para mim, o que é agradável? Sabe por quê? A gente confunde muitas vezes. Quando eu e você lemos Romanos, a gente vê que a vontade é boa, agradável e perfeita. E a gente fala: eu acredito. Mas muitas vezes, quando as coisas começam a sair do meu governo, eu passo a desacreditar. Eu passo a desacreditar. Mas a gente esquece. Sabe por quê? E hoje, eu fiquei sabendo que ia ministrar hoje, porque hoje não era eu que ia ministrar, era ser um convidado. E o convidado ficou doente e não pôde vir. Aí eu falei: então tá bom, ministro, vamos ministrar. E quando eu já tinha essa palavra no meu coração há um tempo, já estava guardado para ministrar para a igreja. E eu falei: Deus, será que essa é a chance? Mas Deus não falava nada. Aí, hoje foi um dia tão atípico. E daí nós tivemos que levar o José para um ponto de atendimento no Joinville, da Unimed. E eu conversando com Deus, e Deus não falava. Eu falei: meu Deus, e agora? Aí quando eu cheguei aqui, Deus me lembrou dessa passagem. Daí quando eu entendi que eu lembrei, eu entendi que Deus estava me dando liberdade para ela. Sabe por quê? Porque eu quero que você viva aquilo que Deus tem para você. Talvez aquilo que Deus tem para você não é nada a ver com o que você tem para você. Mas eu quero te dizer algo. O que Deus tem para você é bom. Ele é perfeito, ele é agradável. E ainda digo mais, que a versão judaica, ou a língua grega, que é o Novo Testamento em grego, diz assim, que isso, essa vontade boa, perfeita e agradável, terá tanto sucesso que aqueles ao seu redor irão comemorar contigo. E quando eu quero dizer isso, eu quero que você entenda uma coisa. Sabe, tem algo que eu tenho que fazer no individual, mas a transformação ela não vem no individual. E quando eu falo em transformação, eu falo que nós vivemos uma vida. Eu tenho 35 anos de idade, e as 35 anos de idade foram incluídas, colocadas dentro da minha vida muitas culturas, muitos ensinamentos errados,
onde eu acho que é certo, onde eu acho que é correto. Mas lá no fundo eu sei que não é certo, eu sei que não é correto. Olha, eu comecei há 3 semanas, eu acho, que fazer uma dieta para perder peso, porque eu preciso fazer uma operação no meu joelho. E o médico só falou: só vou te operar se você perder peso. Mas se você perguntar para a pastora, presta atenção, como a gente é tão hipócrita. Se você perguntar para a pastora, ela passou com obstetra, né? Para fazer. E ela, quem sabe na gestação você teve uns probleminhas intestinais, às vezes tranca o intestino, tudo. Tá? O obstetra falou assim: não, vou te passar um nutricionista para cuidar da sua alimentação. Pergunta se ela procurou um nutricionista. Eu nem lembro quem falou isso. Quem foi o nutricionista dela? Fui eu. Por quê? Porque eu quero fazer a faculdade de nutrição. Eu entendo de nutrição. Eu dei aula, me parece, em academia 1 ano e cuidei da minha alimentação. Eu fui um homem, e fora estar assim, um homem eu cheguei quase a 150 quilos. E cheguei a 54, só cuidando da alimentação e do exercício. Eu cuidei da alimentação dela. Aí eu comecei a fazer a dieta. Comecei a fazer a dieta. Mas presta atenção no nosso engano. Para mim estava tudo certo, né? Com quase 120 quilos estava tudo certo, né? Mas para mim estava vivendo uma vontade boa, perfeita e agradável. Mas sabia que eu estava errado. Eu lá no fundo sabia. O pessoal falava para mim: você tem que perder peso. Eu falava assim: não, eu estou feliz assim. Tu está se enganando. Como eu estou me enganando, como eu estava me enganando. Aí eu comecei uma dieta. E foi a melhor coisa. Mudou a autoestima, mudou tudo no meu corpo. Mas você vai falar assim para você: eu não podia ter feito isso, com certeza. Há muito tempo atrás eu poderia ter feito isso. Tanto é que a pastora falava assim: vamos para o médico, passar para o médico. Eu falei: não vou. Por quê? Porque ele vai me falar isso, aquilo, aquilo outro. Ela me enchia tanto a paciência. Eu falei: então vamos. Chegava lá e ele falava isso, aquilo, aquilo outro. Ele já sabia. Está entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Eu estou expondo a minha vida para você entender. Tem coisas na sua vida que você sabe que não está bom, que não está legal. Mas a gente insiste em acreditar que está. A gente insiste em acreditar e se conformar com aquela situação. Sabe por quê? Porque a gente viveu tanto tempo naquela situação, a gente acabou se conformando. Eu costumei tanto não querer mais fazer exercício físico, não querer mais mudar minha alimentação, que eu acabei me conformando. Porque quando eu vim para cá, lá em São Paulo, eu tinha uma vida muito boa. Não tenho o que reclamar. Deus me mandou para cá. Como a pastora disse, eu vim para cá com um salário não, com o dinheiro de um aluguel só. De um aluguel. Deus falou: pai, eu vim. Mas eu só tinha dinheiro de aluguel. Aí fiquei 1 mês na casa de uma família que eles queriam comprar, negociar o meu dom. Eles queriam que eu ficasse revelando toda hora sobre a vida deles, e revelava. Eles queriam, mas eu nunca fui dividir o meu dom. Eu não vou falar aquilo que eu penso, vou falar aquilo que Deus me fala. E se eu falar além, ainda falo para a pessoa: agora sou eu que estou falando de mim para você, não é Deus nada disso. E aquela família viu que não ia conseguir nada comigo e me mandaram embora. Aí eu aluguei uma casa, com o dinheiro para alugar que eu tinha guardado. Aí eu conheci um milagre, na época era CI, há 14 anos atrás, e eu fui para o CI, ali no milagre, no milagre. Mas eu estava sem emprego. O meu dinheiro do aluguel já tinha ido embora. Fiquei 1 mês e meio comendo bolacha de
de água. E não falava nada para ninguém. Presta atenção, que isso vai fazer um sentido, porque eu também quero ilustrar aquilo que a pastora falou. Porque aqui realmente é uma casa que a gente não costuma dar sacolão todo mês. A gente dá e ensina a pessoa a pescar. E eu cheguei aqui sem um mês e meio comendo bolacha de sal. E um dia eu cheguei para Deus e fiz uma oração para Deus. E Deus, falei, Deus, se o Senhor me trouxe para cá, o Senhor dá um jeito na minha vida. Porque lá em São Paulo eu estava muito bem de vida. Eu tinha uma casa do meu pai, dos meus pais, mas eu tinha uma casa. Eu era noivo. A minha noiva, o menor quarto, a menor casa dela tinha 9 quartos. Ela tinha 2 empresas. Uma de contabilidade e uma empresa que fornecia peças para alguns lugares conhecidos no Brasil. E eu falei assim, bom, estava muito bem de vida lá em São Paulo, eu tinha meu ministério, e o Senhor me mandou vir para cá e me tirou tudo. E eu tive que abrir mão de tudo, e eu vim. Inclusive, daí eu me tudo. Aí eu falei, se o Senhor não falar essa noite comigo, no culto, eu pego as minhas coisas amanhã e retorno para São Paulo. Cheguei na igreja, um pastor conseguiu ser menor que eu. Ele parou assim e disse assim, olha, fique de pé. Eu ouvi a tua oração essa tarde. Ele diz que a gente trouxe para aqui. Quem nos trouxe para cá fui eu. Eu sei dos seus problemas e eu cuido. E vou te dar a resposta da sua oração. Mas eu te trouxe para cá e falei um monte de coisa. E no outro dia, fui trabalhar. Quando eu cheguei do trabalho, quando eu estava saindo do meu trabalho, para pegar o ônibus para mim, um casal chegou no carro perto de mim e disse assim, olha, posso te levar para casa? E era um casal de amigos, e eu falei, pode, né? Mas eu nunca tinha falado para ninguém que eu estava comendo sua bolacha de aniversário. Falei, pode, eles me levaram, chegaram lá em casa, eles falaram para a assim, olha, ela falou para mim, a minha mãe me ligou essa noite, falou que Deus falou com ela, que era para fazer uma compra para ti. E ela nem te conhece, mas ela falou, tem um menino japonês na tua igreja, Deus mandou fazer uma compra para ele. Vou te mandar o dinheiro, você faz a compra para ele e entrega na casa dele. Queridos, aos meus olhos, eu passei 1 mês e meio numa situação desconfortável. E você me pergunta o que tem a vontade boa, perfeita e agradável de Deus nisso? Eu também não consegui ver naquele momento. O que os meus olhos viam era mais um dia bolacha. Mais um dia isso. E a vontade de reclamar era grande. Mas sabe o que acontece? Deus, Ele precisa às vezes quebrar o vaso. Não estou falando do seu caso, eu estou falando do meu. Eu era muito orgulhoso. Eu era muito soberbo, muito arrogante. Eu era por causa do meu destaque de São Paulo e do grupo que eu andava, eu era muito arrogante. A vontade boa de Deus estava em moldar o meu interior, não estava em deixar eu passar fome. Mas para mudar o meu interior, Ele precisou trazer uma situação onde eu passasse fome. Não porque era a vontade dele, mas a vontade dele era que eu estivesse pronto para viver aquilo que ele tem para mim. Se o Alex, de 14 anos atrás, estivesse hoje aqui no meu lugar, provavelmente vocês não estariam aqui, o José não estaria aqui, nem a pastora, que é a pastora do diabo, me detestava. É verdade, pergunta para ela. Ela não gostava de mim, eu era muito arrogante. Eu só andava de blazer. Sapato social e uma calça jeans apertada. É verdade. Tem lá, tem no meu Facebook, entra lá para você ver. Tem foto lá.
que era ruim para mim, para Deus era bom. Para Deus era perfeito. E agradável. Não aos meus olhos, mas aos olhos dele. Porque ele transformou um Alex conseguiu virar pastor. Um Alex hoje consegue tocar almas. Um Alex hoje consegue. Mas por quê? Porque o Alex permitiu ser transformado. Se o Alex não se permitisse ser transformado e não quisesse a transformação, porque eu vou te explicar, Deus ele não vai te transformar só assim. Deus é muito educado para isso. Em Apocalipse 3:20 ele diz que ele está na porta e bate. Mas ele diz assim: se você abrir, eu entrarei e cearei contigo, você comigo. Mas em Cantares, no livro de Cantares, que é um livro da Bíblia, você pode ler que é um livro literalmente de romance, diz que o amado, uma representação de Cristo, chegou à porta da sua amada, bateu na porta e ela não levantou para abrir. Ele virou as costas e foi embora. Quando ela percebeu que era o amado dela, ela levantou correndo e saiu atrás dele. Mas ele já tinha ido. Então ele não vai ficar todo o tempo batendo na porta. Tem tempo que ele vai bater, eu tenho que ser rápido e abrir. Tem tempo que ele vai bater, se eu não abrir, quando eu quiser levantar da minha cama, já se foi. Cantares de bem assim. O meu amado bateu na minha porta e eu não quis abrir, estava com preguiça, estava com medo, não sei o que aquela mulher estava naquela noite, mas ela não levantou para abrir a porta. E quando ela se tocou que era o amado dela já tinha ido embora. Às vezes eu e você perdemos oportunidades, porque desconfiamos que Jesus não está aqui, quando na verdade é Ele que está batendo na porta. E eu agora tenho uma notícia para te dar. Tem algumas coisas nessa vida que Ele não vai fazer por mim. Ele diz no livro de Provérbios, se não me engano, capítulo 4, versículo 23, ou capítulo 7, tudo que se deve guardar, guarda no seu coração, pois dele procede e sai da vida. Quem que tem que guardar o coração? Guarda a tua fé. Esconda a tua fé para que ninguém roube a sua coroa. Então eu também tenho que guardar a fé. Mas em Romanos 12, verso 1 e 2, ele diz assim: vocês apresentei vossos corpos como um sacrifício vivo. Ele não está falando, eu vou escolher quem eu vou fazer. Não, eu tenho que querer ser um sacrifício vivo. Isso é um culto. Aqui é um culto que a gente está fazendo em comunhão. Mas o sacrifício é um algo individual que eu tenho que fazer. E qual é o sacrifício que eu tenho que fazer? Muitas vezes é negar a minha vontade, é negar aquilo que eu sei que é certo. Sabe por quê? Porque para mim, comer um lanche é melhor do que comer um prato de salada. Ontem a pastora, nós saímos tarde ontem do discipulado, e a pastora falou assim: vamos pedir um lanche. Eu falei: não vou comer lanche, não vou, não quero, não posso. Meu Deus, não posso. Ela: não, mas eu falei: também estou, mas não posso, não quero. Não, vou pedir um prato executivo, no mesmo lugar. Então não peça. Por quê? Porque eles vão fritar tudo no mesmo óleo, não quer nem saber, frita o hambúrguer, frita a carne, frita a batata. E como tu sabe disso? Eu sou cozinheiro, trabalhei em restaurante. E fazia isso. Ele não vai comprar uma chapa para fritar o bife, uma chapa só para fritar um hambúrguer, e um negócio para fritar batata. Não vai. É tudo no mesmo óleo. Aí, mas não é gostoso. Não é. Mas eu tenho que fazer um sacrifício. Se eu quero operar o meu joelho e ter uma vida melhor para viver com o meu filho, com a minha família,
servir a Deus de uma forma melhor, até servir a Deus de uma forma melhor, eu preciso abrir mão de fazer alguns sacrifícios. Nesse momento é minha alimentação, meu exercício. Nesse momento, muitas vezes, é privar minha vontade de falar não. Às vezes você vai ter que privar a sua vontade de falar não. Não estou falando da comida, mas às vezes a tentação vem, bate na nossa porta, e a vontade de pecar é grande, a vontade de mentir é grande, a vontade de enganar é grande, a vontade de dar o jeitinho brasileiro é muito grande, porque a gente gosta de dar aquele jeitinho brasileiro. Aí eu tenho um contato, eu posso fazer algo, eu trabalho cortando água, eu vejo tanta proposta na minha, eu poderia ganhar 2 vezes o meu salário. Eu chego na casa da pessoa, a pessoa fala assim, não importa não, eu tenho um trocadilho para te dar. Aí eu olho assim, olha querida, desculpa, mas eu vou ter que cortar. Mas por que eu te pago para você não cortar? É só colocar no sistema que você cortou, ninguém vai saber de nada. Falei, capaz que não. Olha, fora que tem Deus que está me olhando. O próximo rapaz que passar fazendo a leitura aqui, que vai ver que não está cortado. E quem que teve aqui na sua casa para cortar? Eu falei, não. Falei para você, guarda esse dinheiro, não quero, eu vou cortar. Guarda esse dinheiro e paga a sua conta. Aí veio lá na casa da minha irmã, eu ligo. Aí a pessoa, não tem o que fazer, eu vou falar. Mas a gente gosta de dar jeitinho brasileiro. Seria mais fácil a pessoa pegar todo mês e pagar sua conta certinho, ou chegar a acumular 5, 6 e querer subornar o cara que está cortando. Não, a gente tenta dar um jeitinho. Eu estou falando de coisa que eu vejo acontecendo em outras coisas, mas você sabe como é que é na sua vida. Você sabe aonde você sofre tentação, aonde dá vontade de fazer o que é errado. Isso é o que você tem que apresentar seu corpo no sacrifício. Isso é quando você diz não para alguma coisa que está te seduzindo a te levar para a morte. Quando eu falo morte, eu não falo morte física, uma morte espiritual, emocional. Você está. Esse relógio está certo? Peraí, esse relógio não andou ainda. Eu 15 para 9h26. 15 para 8 ainda, somente. Ele tem que melhorar as pilhas. Aí, se você, quando faz isso, você está é um culto que você também presta a Deus. Mas a Bíblia diz assim em Romanos 12, verso 2: não nos conformeis com esse século, ou com esse mundo, ou com o padrão desse mundo. Você sabe qual é o padrão desse mundo? Primeira pergunta que você deve dizer: sabemos, eu sei, não sei qual é o padrão desse mundo? Porque a gente pode falar assim, não viu o padrão desse mundo, mas às vezes eu não sei qual é o padrão do mundo. Como eu disse esse tempo atrás que eu ministrei aqui, seus olhos forem de que você ficou bom, todo o seu corpo será luz. Mas se seus olhos forem mal, quão terrível trevas você está. Mas às vezes a gente não percebe que está em trevas. Sabe por quê? Porque quando você está na sua casa, está tudo escuro, você consegue ver os móveis quando está andando? Consegue? Não consegue? Você fica um pouquinho parado só, você não consegue? Chega na sua casa, apaga as luzes e fica um pouquinho parado, uns 2, 3 minutos. Depois começa a andar para você ver. Você vai lembrar e vai ver onde estão todos os móveis. E vai continuar andando como tudo normal. Sabe qual é o problema? É que a gente continua andando no escuro. E a gente está, em vez de estar na luz, a gente está nas trevas, achando que está na luz. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, eu convivi tanto,
discipulado foi algo atípico para os líderes. Algo atípico para os líderes. E depois a mãe chegou no fim do discipulado, ficou eu, a pastora, conversando com ela. Ela falou assim: sabe que eu estou com uma sensação que está faltando alguma coisa que não está certo? Por quê? Porque a gente se acostuma com o padrão. Se eu chegasse aqui, ou a pastora, ou qualquer um, tirasse o louvor, a gente ia ficar em crise. Cadê o louvor? Não tem louvor? É bem na conferência, nas nossas conferências, no início, deu um negócio aqui dentro aqui. Como é que a pregação vem primeiro, depois o louvor? Não entendo, isso está errado. Porque a gente criou um padrão. E na hora que eles montam o padrão, a gente sofre com crise aqui dentro da nossa mente. Quando Deus vem falar para você: oh, você está errado, você vai falar: não, mas eu vivi a vida inteira assim. Mas quem tem mais conhecimento do que você, sobre você? É Deus. E Ele sabe como você tem que funcionar. Mas para isso Ele precisa que você ofereça o seu corpo. Ele não pode pegar o seu corpo, você tem que oferecer como sacrifício vivo. E o primeiro sacrifício é estudar a tua palavra, meditar na tua palavra. Porque quando você fazer isso, pode ter certeza que a sua vida vai ser transformada. Eu recentemente ganhei um celular, e você também deve ter um celular, deve ter um notebook, um tablet, uma geladeira, uma TV. Você já por acaso pegou seu manual para ler? Não pegou? Se eu te falar que o seu celular está funcionando 30% da capacidade que deveria funcionar e gastando bateria 2 vezes mais do que ele deveria gastar, você acreditaria? Sabe por quê? Se você pegar seu celular faz muita coisa. A minha mãe também ganhou um celular esses dias, um Xiaomi. Eu sou apaixonado por Xiaomi, tá, gente? Um Xiaomi 15, uma nova versão do Xiaomi 15 que saiu, e ela veio mostrar para mim, e eu falei: meu Deus, que celular, para que isso? Ela só olhou assim para mim, ela assim: mas olha, eu falei: senhora, sabe o que? Não sei o que ele faz. Eu falei: meu Deus do céu, o que você está fazendo com isso? Então, não, porque eu li tudo sobre ele. Isso é a potência que a minha mãe tem na mão dela. Isso é a potência que eu tenho na minha, porque eu também não li sobre o meu. E você deveria ler sobre o seu. E você vai ver que você vai ter recurso no seu, que você está baixando o aplicativo. O celular já tem recurso. No meu trabalho, eu conversei com o meu chefe e falei assim: olha, eles me deram o celular. Eu falei: olha, vocês me deram o celular errado. Por quê? Porque o seu celular é muito bom, mas o celular é para música. Não é para quem trabalha na rua, é para música. Como assim? A maioria dos aplicativos de efeito que tem instalado é para quem trabalha com música. Ele disse: eu não sabia. Eu falei: Mas, deixa eu agora voltar aqui para você. Você tem uma potência tão grande, um potencial tão grande adormecido dentro de você, que Deus escreveu para despertar. Mas ainda não foi usado, porque nem 30% que Deus quer. E está gastando mais bateria do que devia. Você como é que eu sei? Porque eu tenho certeza que você chega no fim do seu dia e fala assim: como eu estou cansado, mas parece que eu não fiz nada. Só o médico fez. Só o médico fez. Levanta às 4 da manhã. Você olha assim e fala assim: estou tão cansado, mas parece que não fiz nada. Está gastando muita energia com uma potência que Deus quer usar. A pastora hoje me fez uma pergunta muito interessante. Com isso eu já encaminho para encerrar. E eu acho que essa pergunta deveria ser o tema da administração de hoje. Por que a gente perde o temor a Deus? Porque, e assim, a gente pode abrir um leque de outras perguntas. Mas por quê? E eu falei assim: olha, sabe o que eu acho? Porque antigamente a gente falava assim: é a intimidade que faz perder o temor. A
a intimidade faz perder o temor. Porque quer ver um casal quando está namorando, respeita um a presença do outro, porque eles querem estar perto um do outro. Aí quando vão brigar, já pensa 2 vezes antes de xingar. Porque se xingar e brigar muito feio, vai ficar 2, 3 dias sem se ver. Aí eles não querem. Aí começam a tomar cuidado com as palavras. Aí se brigou, aí já vão lá, compram um presente para agradar, para pedir perdão, um buquê de flores, e assim vai. Casou no início do casamento, dorme grudadinho, conversa, tudo, mas com o passar do tempo, e desculpa que eu vou falar, com o passar do tempo, você vai no banheiro, vai de porta aberta, e vai conversando ainda lá no banheiro de porta aberta. Estou mentindo? Não. E aí a gente vai almoçar e jantar, fala assim, está demorando demais. Às vezes nem senta na mesa, tem que ir para o sofá. E a gente começa a perder o temor da pessoa, porque aqui criou uma intimidade, porque eu sei um número que a pastora calça, de tênis, de calça, de camisa, eu conheço os medos, os sonhos, o que ela gosta, o que não gosta, então eu faço. Eu não preciso mais tanto resultado. Isso é falta de temor. A gente precisa voltar às origens do temor, do respeito às pessoas, porque temor é um respeito que eu devo ter. Os homens precisam voltar a cuidar das suas esposas e as mulheres a cuidar dos seus maridos. Mas eu não quero falar de casal. Você fala de lá em casa, você vai fazer uma massagem no Senhor. Ela disse. Mas eu quero falar com Deus. E eu falei para ela, olha, em relação a Deus, eu acho que isso é mentira da nossa parte. Por quê? Porque a gente olha para Jesus. Jesus foi o maior exemplo da humanidade em todas as áreas da nossa vida. Nós devemos olhar para Cristo. Ele veio na terra, a Bíblia diz que, porque quando eu fui falar com uma pessoa que Jesus veio na terra e não teve pecado, a pessoa veio para mim e falou assim, mas ele era Deus. Eu falei assim, não, ele era, você disse bem, ele era, não veio para a terra como Deus. Filipenses diz assim, ele sendo igual, e a Deus não teve usurpação, antes se esvaziou, em outras palavras, ele abandonou aquela área divina que ele tinha, ele abandonou, e deixou lá no céu, e veio para a terra como homem, a Bíblia diz. Como homem foi obediente à morte, até a morte de cruz. Então, quando Jesus esteve na terra, ele era homem. Ele diz que ele era homem, que era filho de Deus, porque ele reconhecia a sua paternidade, mas ele não tinha a divindade dele. A divindade foi devolvida quando ele voltou após o 3º dia. Quando ele morreu, foi ao inferno, ele se voltou, esse é um tema para outro dia. Mas, o que eu quero dizer? Ele nunca perdeu o temor. Ele nunca deixou o temor escapar em nenhum momento a respeito de Deus. Sabe por quê? Porque ele sabia porque que Deus chamou ele, para que Deus enviou ele. Ele tanto sabia que a Bíblia diz que quem olhava para a sua face, via a face dele como a face de um leão, está na Bíblia. É a passagem que eu me recordo de cabeça, vou jogar lá no grupo. Diz que ele andava e quem olhava para a sua face, via a face de um leão, porque ele sabia para onde ele iria. E então, se eu não quero perder o meu temor, eu tenho que manter o meu propósito despertado, acordado, porque Deus te chamou para um propósito, igreja. Deus te chamou para um propósito, Deus te chamou para viver coisas grandes, não só para ficar no celular, navegando, vendo TikTok, vendo Kawaii, Instagram, Facebook, coisa e tal. Deus te chamou para algo além. É isso que Ele quer te usar. É isso
uma sede tão forte que você não deixe mais, mas busque abandonar o padrão do mundo. E o padrão do mundo você não consegue abandonar sozinha. Rosa, você está no capítulo 12 aí de Romanos aberto. Lê o versículo 2 para mim, por favor, em voz alta. Isso. Romanos 12, 2. E não sabe conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido, a sua mente não se renova. Você não pode se conformar com o padrão do mundo. Você tem que renovar a sua mente. Mas deixa eu te dizer, a sua mente você precisa viver em comunhão com as pessoas. Porque senão, renovar o vosso entendimento. É o vosso, o meu, o seu Cláudio, não sei, todo mundo. Nós precisamos renovar. Mas eu preciso de você. E você precisa de mim. Amém. Glória a Deus. É isso. Queridos, e assim você vai ver o que é bom, perfeito e agradável. Amém? Pode ver comigo. Feche seus olhos. Não precisa de você. Eu quero que você feche seus olhos. Amém. Eu não sei o que você está precisando nessa noite. Eu não sei o que você está esperando em Deus. Não sei o que te espera na sua casa. Mas nessa noite, Deus quer tocar a sua vida. Nessa noite, Deus quer mudar a sua história. E nessa noite, abre o coração para Ele. Porque vou separar. Ele diz: eis que estou fazendo coisas novas. Não percebes? Estou colocando um rio no deserto. Estou abrindo caminho aonde não há caminho. Estou aplanando aonde há pedras e montanhas. Sou eu, o Senhor, que estou fazendo algo novo nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que nesse momento quero orar por cada um que está aqui. Deus, pedir ao Senhor que visite cada um aqui. Toque, Pai, no corpo, na alma, desperte o Espírito e os dons, o propósito de cada um nessa noite, meu Pai. Que no nome de Jesus, a partir desse momento, eles tenham convicção daquilo que o Senhor chamou eles para viver. Que a partir desse momento eles tenham, meu Pai, convicção que o Senhor chamou eles para viver coisas grandes e extraordinárias. Viver a tua vontade boa, perfeita e agradável. Espírito Santo de Deus, eu oro e peço agora, ativa o potencial de cada um que está adormecido, meu Deus. No nome de Jesus, Pai, que nós não venhamos para usar as energias de uma forma errada, as nossas forças de uma forma equivocada, colocando aonde não se deve colocar, dando murro e ponta de faca, mas sim, meu Pai, possamos gastar nossas energias no Senhor, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor é o Deus que conhece o princípio, o meio e o fim. O Senhor que escreveu, que criou. Então, meu Pai, nesse momento, abre os nossos olhos. Eu quero repreender agora, no nome de Jesus, todo espírito que fala aos ouvidos, para querendo trazer mediocridade, querendo trazer, Pai, trabalho emocional, espiritual do meu irmão, da minha irmã. Eu repreendo agora todo espírito que vem de uma linhagem de miséria, de uma linhagem, meu Pai, de espírito que vem de enterrar sonhos. Eu repreendo agora, na autoridade do nome de Jesus, e digo que agora, meu Pai, meu irmão e minha irmã vão viver um extraordinário, vão entrar no tempo, meu Pai, onde a sua vida será alinhada com a tua palavra, onde a tua vida será transformada. E eu oro agora, meu Pai, e declaro vida aonde havia morte, vida aonde havia enfermidade. Deus, entra na casa de cada um, transforma, cura, liberta, salva.
autoridade no nome de Jesus. Desfaço, meu Pai, artimanhas do diabo que queria paralisar. Eu oro, Deus, e declaro vida onde não havia mais vida. E assim, meu Pai, que nós possamos viver como um sacrifício vivo e viver a tua boa, perfeita e agradável vontade. Assim eu oro e abençoo cada um dos meus irmãos, meu Pai. Peço que o Senhor leve eles para casa em segurança. Capacite cada um para viver o extraordinário essa semana. Que eles vejam, meu Pai, o sobrenatural agindo sobre eles. Os céus estejam abertos e sobre a sua casa. Pai, o Senhor, meu Pai, venha, meu Pai, transbordar o teu celeiro sobre a sua casa, né? A tua paz, a tua prosperidade. E venha ser um final de semana extraordinário. Pai, que o Senhor, meu Pai, não permita que o diabo venha essa semana trazendo confusão, nem divisão. Mas que a paz de Senhor venha, meu Pai. Eu oro, meu Pai, no nome de Jesus, e abençoo cada um. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus, Feliz Deus abençoe. Vamos tirar